E no episódio de hoje a gente está aqui com uma pessoa muito querida, Marina Aldi. Muito obrigada por ter vindo. A gente vai conversar com ela por uma série de assuntos. Marina é uma pessoa mega múltipla que começou fazendo propaganda e marketing, fez ESPM, tem graduação na SPM, mas eu quero que vocês ouçam a história dela, que é muito bacana. E a gente se encontrou neste momento da vida, porque nossos encontros são bem antigos, né? Neste momento, por quê? Porque ela tá trabalhando com a área de saúde e conheceu o nosso trabalho, Relações Simplificadas. Então a gente vai conversar um pouco aí como foi essa troca. Ela fez uma monografia. Gente, a gente virou tema de monografia, a gente tá muito chique. Me encantei com o trabalho de vocês, merecia realmente uma monografia. Ah, que bom. Então, bem-vinda, Marina. Muito obrigada por você estar aqui. Maior honra. Obrigada a vocês pelo convite. Bom, Marina, antes da gente ir para a monografia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória bonita, passa por várias áreas e que foi fazendo um caminho para você chegar onde você está agora, né? Conta um pouco pra gente. Então, eu sou formada pela ESPM, em Comunicação Social, a minha especialização foi em Publicidade e eu, no segundo ano da faculdade, já comecei a estagiar em agência de publicidade, mas eu não me adaptei à rotina, não me adaptei ao trabalho. Enfim, não me encontrei dentro de agência. E aí, ainda na faculdade, comecei a estagiar na área de audiovisual, em produtora. Gostei, enfim, era uma área que me atraía, eu trabalhava com roteiro, fazia assistência de direção. E assim que eu terminei a faculdade, terminou meu estágio também na produtora, e aí eu voltei para a agência na área de redação. Fiquei 9 meses, mas também realmente eu vi que não era aquilo que me encantava. E de 96 até 2004 eu trabalhei em emissoras de TV, em algumas, com produção e produção executiva. É uma área muito viva, que as pessoas colaboram muito, que a gente precisa muito de trabalho em equipe, e é uma coisa que eu sempre aprendi na vida, que a gente não faz um filme, não faz um programa de TV, não faz nada em audiovisual sozinho, né? É difícil, é um trabalho de colaboração. Isso é uma lição que eu trago até hoje para a minha vida. Mas em 2004 eu já era mãe e eu saí da TV onde eu estava e comecei a ser freelancer. Então eu fiz roteiro, voltei a escrever, aí fiz curso de especialização em roteiro de ficção, fiz mais de um, na verdade, fiz 2 cursos. Comecei a ir para essa área de roteiro autoral, digamos assim, e isso fui levando até 2014. Em 2014, eu reencontrei um colega de faculdade, que é o Rafael Lamardo, e que já estava envolvido nessa área de tecnologia nas startups, nessa questão da inovação. E eu tive a sorte de voltar a ter contato com ele e começar a trabalhar com ele. E foi muito bacana porque eu comecei a aprender o que era a comunicação e como a comunicação podia se integrar dentro dessa área de tecnologia, de novas tecnologias, de inteligência artificial, porque o Rafael trabalhava com redes neurais, umas coisas super diferentes. Na época eu não entendia nada de nada disso, né? E foi super legal porque eu comecei a entrar num mercado profissional que estava começando a entrar em ebulição mesmo. E em 2015, eu comecei a escrever para um site que chama Projeto Draft. E lá no Projeto Draft, eu basicamente escrevo sobre pessoas que empreendem na área de tecnologia, com coisas muito diferentes e muito inovadoras. Mas, como eu não sou jornalista de formação, eu tinha um jeito de conversar com as pessoas que era mais lento, as minhas entrevistas demoravam mais do que a média dos outros repórteres. As pessoas gostavam de conversar comigo, aí terminava a entrevista, a gente continuava conversando. E era um jeito já diferente, assim, de conversar e de ouvir, de escutar as pessoas, né? E em 2016, no primeiro semestre, assim, eu estava meio difícil de trabalho, eu sou freelancer há muitos anos e a gente sabe que, né, tem época que vai melhor, tem época que vai pior. E aí eu comecei a achar que só a área de comunicação já não ia me levar adiante muito mais anos, né, trabalhando ativamente. Eu nunca quis me aposentar com 50 anos de idade. Eu queria trabalhar até os 70, sei lá, até mais do que isso. Aí eu comecei a pensar, que área que eu posso juntar os conhecimentos que eu já tenho hoje e ser produtiva há mais anos, né?
O que você já tinha na sua malinha aí, que você já tinha colocado de ferramenta, Exatamente. né? O que que eu tava aprendendo? Assim, eu estava já trabalhando já entrando nesse mercado de tecnologia, de inovação, entendendo o que que era isso, tentando explicar para as pessoas, porque assim, em 2014, 2015, era bem mais difícil de falar de inteligência artificial. Precisava de uma tradução. Precisava de uma tradução. E o que eu aprendi nessa época que eu estava na startup é exatamente isso. Como que a gente traduz esse conhecimento, essa tecnologia, de uma forma que as pessoas entendam. Até hoje não é tão simples, né? As pessoas têm certas fantasias em relação à inteligência artificial e muitas fantasias do quanto a tecnologia ajuda mesmo a gente, né? Até uma certa fobia, assim, a gente vê hoje, nossa, o robô vai roubar o lugar de muitos empregos. Claro que parte disso vai acontecer. Algumas atividades mecanizadas que podem ser automatizadas vão ser automatizadas e vai ser melhor para a gente. Mas tem uma coisa que não vai ser substituída, que é o ser humano, que são o que a gente pensa, a forma que a gente raciocina, a forma que a gente se relaciona com o mundo. Isso não vai mudar, né? Porque, até onde eu sei, não deixaremos de ser seres humanos, né? Pode ser que haja outros planos, mas eu acho que continuaremos a nos relacionar dessa maneira. Então, em 2016, eu falei, bom, eu tenho esse cabedal de coisas que eu já faço, que eu já me embrenhei, que eu comecei a conhecer, mas eu quero continuar ativa há mais tempo. Ou para onde eu posso ir, né? E aí comecei a pensar, será psicologia? Será dar aulas? Não, pausa, isso é muito legal, né? Porque a gente fala bastante aqui do canal sobre esse impacto, né, das novas tecnologias nas nossas subjetividades, o quanto isso vai mudando a nossa forma de ver, e é bacana, e que eu acho muito legal, que eu já sei a sua trajetória que você está contando aqui, né? Essa capacidade de olhar, e acho que tem tudo a ver com essa frase do Bernard Shaw, né? De olhar e falar, eu vou fazer outra coisa e mais outra coisa, e decidir se reinventar a qualquer momento, porque precisa de um preparo interno para fazer isso, né? Um trabalho, uma maturidade, falar assim, eu vou, né? E não é fácil, não é fácil a gente se reinventar, não é fácil a gente falar, vamos mudar um pouquinho de área. Não foram decisões simples, assim, no sentido emocional. Falar, não, agora vou tentar outra coisa, assim. Sempre tem muita dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai valer a pena em termos financeiros, em termos de reconhecimento, sim, em muitos âmbitos, muitas dimensões a gente se questiona. E é interessante porque hoje em dia você conversa com muitos gestores e muitos especialistas em RH e eles falam que os nossos filhos vão ter 5 ou 6 atividades diferentes. Vão ter uma vida dessa, né? Exatamente, ao longo das suas carreiras, ao longo das suas vidas produtivas, né? E aí eu já estava sentindo isso desde aquela época. E falei, bom, não consigo mais tapar o sol com a peneira, tenho que fazer alguma coisa. E aí eu acabei achando a terapia floral, que tinha uma grande maturidade, já estava, ela está estruturada desde 1936, mais ou menos. Tinha cursos bons aqui no Brasil, e eu fiz em 2016 o curso do The Bach Center, que é a terapia floral do Edward Bach, a linha do Edward Bach. E comecei a me encantar e entender melhor como que a gente precisa ouvir as pessoas e como a gente precisa interagir com as pessoas para fazer as coisas acontecerem no campo profissional também, né? Então, eu comecei a ter essa vida dupla, entre aspas, né? De escrever e de atender como terapeuta floral. E, em princípio, eu falei, nossa, são duas coisas completamente diferentes. E refletindo aqui hoje, eu vejo que não são completamente diferentes, né? Que o ouvir, que o escutar e que deixar a pessoa que está na nossa frente também se abrir para a gente, são duas coisas que eu uso tanto na área de jornalismo quanto na área de terapia floral. E aí, enfim, de 2016 para cá, eu me aprofundei na terapia floral, tenho 2 formações, nos florais de Bach e nos da Califórnia. E no ano passado, fevereiro de 2009 até fevereiro desse ano de 2020, eu fiz a pós-graduação em base de saúde integrativa lá no Albert Einstein. Essa pós do Einstein tem como
arcabouço teórico, digamos assim, a medicina integrativa, né? A medicina integrativa é uma parte da medicina que se dedica a olhar o indivíduo como um todo, corpo, mente e espírito, né? Então, são 3 pilares básicos da medicina integrativa. Olhar o paciente como um todo. A segunda base é o relacionamento que esse paciente começa a ter com o profissional da saúde que o atende, seja médico, enfermeiro, psicólogo. Uma terceira base deles é trabalhar com práticas que tenham evidência científica. Então, nesse curso, a gente não só fala da medicina tradicional, aliás, fala-se pouco, porque não é um curso de medicina, né? No sentido formal da palavra. A gente fala de como esse olhar para o indivíduo como um todo, que não é só o corpo, que não é só o joelho que está doendo, que não é só o cotovelo, que não é só o dente que está doendo, que ele está ali como um todo, que ele se apresenta como um todo para você. E como você faz isso? Como você aborda essa pessoa? Como você acolhe essas dores e esses sofrimentos dessa pessoa? Então, esse curso é um curso bastante amplo, que fala, que traz questões da psicologia, que traz questões de espiritualidade, além de falar, além de usar todo o cabedal de informação da medicina convencional mesmo, né? E traz também as práticas da medicina tradicional chinesa, da medicina tradicional ayurvédica, para complementar tudo isso, que são medicinas tradicionais que já falavam há 1000 anos atrás, mais de 1000 anos atrás, sobre o ser humano ser uma parte indivisível, né? Corpo, mente e espírito. São medicinas que já enxergam, né? Sempre enxergaram o homem com essa integralidade aí, no seu todo, né? E Exatamente. a nossa medicina é que deu uma separada. Exatamente. E eu cheguei nessa pós, por quê? Porque apesar da terapia floral estar bem estabelecida, ter 90 anos aí, digamos, de história, eu sentia falta de estruturar e de embasar o conhecimento que eu já estava tendo com a terapia floral e conversar com a medicina convencional, conversar com as outras práticas de cuidado em saúde que tinham já pesquisas e que já tinham muitos anos de experiência, enfim, de conseguir integrar essas duas coisas, né? Então, foi nesse sentido que eu fiz a pós-graduação e tive a sorte também de conviver com uma turma muito especial. A maioria deles eram médicos, eu nunca tinha convivido tanto tempo com médicos assim. E entender também a atividade deles, o dia a dia deles, foi parte do meu aprendizado durante a pós. É engraçado que eu tô te ouvindo, né, e lembro daquele discurso que o Steve Jobs fez numa faculdade, depois a gente põe aqui no link se alguém quiser assistir, é um vídeo muito bacana, que ele fala de conectar os pontos, que você só consegue olhar depois, que é uma coisa que o Francisco também fala nos workshops, que o Freud dizia, o conhecimento vem a posteriori, porque olhando daqui depois, né, dá pra ver a linha que liga tudo isso que você fez, né, começando pela escrita, mas sempre de escuta, de entender o outro, da empatia. Você fala agora, né, dos médicos, né, como te tocou conviver, entender o dia deles, né, e eu consigo ver uma relação muito clara, né, agora, ouvindo essa história depois, né, acho muito bacana. E aí queria te perguntar, né, como que foi que você falou, bom, vou fazer minha monografia, o que no que a gente trabalha, né, fez você falar isso tem uma relação e o que te levou a fazer a monografia, né, a partir desse trabalho? Eu vou revelar aqui uma coisa que nem os meus colegas sabem. Furo de reportagem. Furo de reportagem. Durante os primeiros meses da pós-graduação, eu me sentia menor, assim, do que os meus colegas que eram médicos. Porque eu não era médica, eu não tinha feito 6 anos de faculdade, nem mais 2 anos de residência e tal. E o que aconteceu com esse meu sentimento? Me obrigou a olhar mais para eles. Eu comecei a me emocionar com eles, quando eles, vez ou outra, soltavam durante as aulas, o quanto eles tinham sofrido durante a faculdade, durante a residência, por conta de não entenderem o que eles podiam fazer com a empatia deles em relação aos pacientes. Teve mais de uma aula que eu chorei. Assim, tipo, no canto, escondidinha,
porque eu falei, nossa, mas essas pessoas praticamente foram obrigadas a extirpar a subjetividade delas para conseguir terminar a faculdade do jeito que a faculdade é hoje, e para conseguirem sobreviver a esse treinamento, assim. Eu nunca tinha tido a ideia de que a formação em medicina era tão, entre aspas, cruel, assim. E aí eu me lembro de um dia, assim, estar no banheiro junto com as outras médicas e uma delas virar para mim e falar assim, se a gente não, às vezes, não ficar frio, a gente não sobrevive. E aí tipo, faltou o ar. Eu falei, nossa... Enfim, comecei a observá-los, comecei a ver a forma como eles falavam entre eles, a forma como eles explicavam para mim o dia a dia deles, porque a gente tem muita troca durante a pós, a gente é uma imersão que a gente faz um fim de semana por mês, e realmente aquilo, eu terminava o fim de semana de imersão, eu ficava 2 dias em casa pensando, nossa, como que eles conseguem, nossa, como eles conseguem. E, ao mesmo tempo, eu comecei a relacionar com o meu início de atendimento com a terapia floral. O quanto eu tive também que buscar, e ainda continuo tendo, né, que buscar dentro de mim esse limite entre, que é o que vocês falam muito, né, entre o afetar-se, ouvir o outro, ter a empatia, e que não pode cair no envolver-se, porque senão a gente não vai ajudar. E eu atendo muitas crianças. E muitas crianças em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, eu tenho que me treinar e tenho que me segurar muito para não entrar no drama pessoal de cada um, porque senão não vou conseguir atendê-los, né? E uma das primeiras vezes que eu comecei a atender criança, eu me deixei levar e chegou no final do atendimento da criança, eu não conseguia levantar na cadeira, porque eu estava com cólica. E aí eu falei, o quê? Não posso isso, não posso. Então, começou a acontecer tudo isso logo no começo da pós, eu me lembrando dessa minha experiência pessoal, assim, de ter que me treinar e ter que entender até onde eu ia enquanto terapeuta floral, até onde eu não deveria ir, porque não ia ser saudável nem para mim e não ia ajudar também o meu cliente. E ouvir isso dos meus colegas médicos. O cotidiano deles. O cotidiano deles, o quanto eles... na própria faculdade eram treinados para segurar a subjetividade deles. Um preparo técnico muito claro e um preparo emocional quase inexistente, né? Foi a impressão que eu tive. Eu não sei se todas as faculdades de medicina são assim, mas tendo a dizer que praticamente sim. São poucas ou quase nulas as residências que dão um apoio emocional, assim, né, para um suporte emocional para os residentes. E aí, então, tinham passado, sei lá, 4 meses do início do curso da pós-graduação, eu sabia que eu queria falar de vínculo, de como o vínculo entre o paciente e o provedor de saúde era importante. Por quê? Porque a própria definição de medicina integrativa diz que um dos pilares deles é a relação entre o médico e o paciente, ou o provedor de saúde e o paciente. Então, se esse é um dos pilares da linha de medicina que a gente está estudando, para mim ficou óbvio que eu tinha que desenvolver esse tema. E aí começou uma procura, mas como que eu vou falar sobre isso? E aí eu tentava explicar para os meus colegas como que eu queria falar sobre isso, como o vínculo era importante, e eu não conseguia me explicar para eles, né? E aí era até engraçado, eu falava, nossa, eu sou da área de comunicação, não estou conseguindo me explicar, não estou conseguindo traduzir isso para eles. Como assim? Criatura, né? Volta para a casinha, você tem que achar um jeito. E aí eu comecei a pensar em algumas possibilidades, uma aqui, outra ali, e eu lembrei do trabalho de vocês, e lembrei principalmente do comecinho do trabalho de vocês, ainda quando vocês me mostraram o vídeo do o paciente simplificado. Aí eu falei, pronto, é assim que eu vou conseguir fazer o trabalho que eu quero, falar do tema que eu quero dentro dessa linha da pós-graduação que eu estou. Então, foi assim que surgiu a ideia de tornar o Relações Simplificadas o meu trabalho de monografia.
que a gente adorou, né? A gente ficou assim, opa, que legal, incrível. Então me conta um pouco como é que foi para você se aproximar desse trabalho que a gente faz, né? Dos workshops Relações Simplificadas, porque você tomou contato pelo projeto Draft, né? A gente foi entrevistado e tudo mais, mas como foi se aproximar e compreender um pouco melhor o que a gente faz? O que chamou a sua atenção? Eu sabia que o trabalho de vocês era um trabalho apaixonante, porque fala basicamente de relações humanas, né? E eu já estava incomodada com o jeito que as pessoas hoje em dia acham que a tecnologia, ou que está conectado o tempo inteiro, substitui o relacionamento cara a cara, digamos assim. Então, eu já tinha esse encantamento de falar, poxa, eles estão falando sobre o relacionamento real, aqui de carne e osso, né? Então, eu já tinha essa curiosidade. Quando eu fui fazer o workshop de vocês, o que mais me impressionou foi vivenciar o que é o relacionamento e a comunicação, que vocês chamam de comunicação inconsciente, através dos jogos. Eu realmente não esperava que eu fosse ser tão impactada pela questão, pela atividade dos jogos. Eu não esperava sentir aquilo, sabe? Eu esperava, sim, uma forma inovadora de falar sobre psicanálise. Eu não conhecia profundamente o trabalho da Melanie Klein, que vocês trazem, né, com a teoria das posições, que realmente fez total sentido para mim. E que eu tento, de alguma maneira, hoje falar para os meus clientes de uma forma bem mais simples, né? Mas explicar isso para eles também. Mas o que realmente me surpreendeu foi vivenciar a psicanálise, a teoria da Melanie Klein nos jogos. Vocês comentam, né, durante o workshop, que primeiro a gente vai brincar, né? E vocês propositalmente não revelam o que esses jogos vão causar na gente, né? Então, o que eu senti enquanto eu fazia os jogos, primeiro, um incômodo no começo, falando, ai, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, ai, acho que, nossa, será que eu dou conta e tal? E aí depois, com o desenrolar da sequência de jogos, eu fui entendendo que mesmo quando eu achava que eu não tinha condição de fazer a atividade proposta, ou que eu não estava apta de alguma maneira, sei lá, a fazer, que se eu parasse um minuto para respirar e me soltasse mais, eu conseguiria fazer, né? Então, essa maneira de vocês apresentarem que mesmo quando a gente está desorganizado, a gente consegue se reorganizar e dar conta do mundo ao nosso redor, foi realmente uma revelação. E foi muito forte o sentimento de eu dou conta, mesmo quando eu estou desorganizado, eu tenho condição de me reorganizar. Acho que essa é a mensagem mais forte que ficou para mim e que eu vou levar para frente para bastante tempo. Pois é, os jogos estão lá realmente para você ter uma experiência diferenciada, integrar, né, em você tudo que a gente está falando conceitualmente. E aí eu queria saber, assim, como é que foi, depois de viver o workshop, escrever, né, fazer essa depuração, pensar, né, para quem você estava escrevendo, né, como é que foi esse processo aí de elaboração? O trabalho de monografia começa com uma revisão bibliográfica que eu tive que fazer durante os meses entre julho e setembro, né? O workshop que eu participei foi em outubro. Então, antes de participar do workshop, eu já tinha lido muitos, pelo menos 30 artigos científicos que relacionavam o burnout com o burnout do profissional da saúde, com a forma como ele se relacionava com o paciente e ainda cruzando isso com o resultado dos tratamentos propostos por esses profissionais. Então, eu já tinha o embasamento científico através dos artigos que diziam que a forma como os profissionais se relacionavam
impactava no resultado dos tratamentos. E muitos dos artigos que eu pesquisei já diziam que havia uma baixa do índice de burnout quando as pessoas se relacionavam melhor, quando elas se comunicavam melhor, né? Então, a primeira parte do trabalho foi fazer esse escaneamento das bases de dados. Então, eu já tinha, digamos assim, os índices e a comprovação de que os relacionamentos, os vínculos eram importantes. Depois que eu fiz o workshop de vocês e a gente teve as conversas, porque foram as entrevistas em profundidade também, eu fui fazer as entrevistas com alguns participantes do workshop. E eles relataram basicamente o que eu senti, né, esse efeito dos jogos, e a possibilidade de, com o conhecimento que vocês transmitem e da forma que vocês transmitem, de uma forma que é inteligível para qualquer pessoa, né, não só para um médico ou não só para um profissional da saúde, que aquilo gerava na pessoa a confiança de que ela conseguiria se relacionar melhor. E aí, para traduzir tudo isso para a monografia, obviamente, eu usei a minha experiência como redatora, como roteirista e como jornalista. Deve ter sido bom de ler, né? Espero que sim. Eu gostei, da parte que eu vi, eu adorei. Eu li. É uma leitura muito agradável. Tanto que eu li de uma vez só. E são 29 páginas, né? Não é pouca coisa. Então, o que eu fiz foi apresentar na monografia essa primeira parte, que é os dados, que são os dados obtidos na revisão de bibliografia, e depois começar a apresentar o workshop em temas, digamos assim, primeiro como que entra a psicanálise e como que a palhaça Consuelo ajuda a transcrever, né, esse conhecimento da psicanálise, que para muita gente não é tão simples, de uma forma que todo mundo consiga entender. Então, a partir do momento que isso se estabelece, o que vem depois do workshop? Então, eu fui... quando a gente escreve, a gente tem que optar por uma certa divisão uma certa lógica de apresentar o trabalho. Então, primeiro eu comecei trazendo essa primeira parte do workshop de vocês, que fala do conceito teórico. Depois eu trouxe a questão dos jogos, né? Que no trabalho escrito é muito difícil de você descrever exatamente o que acontece, ou descrever todos os jogos. É uma coisa que você sente, e eu acho que esse é a diferença de quem consegue participar do workshop, de quem apenas consegue assistir o conteúdo do canal do YouTube, né? Vivenciar aquilo é muito importante. Então, eu tentei da melhor forma possível dizer o que eu tinha sentido e trazer dos depoimentos das entrevistas que eu fiz também o que as pessoas tinham sentido, né? Cada um com a sua palavra. E uma coisa que me chamou bastante atenção durante a escrita do trabalho foi o que eu entrei mais em contato, foi o livro do Huizinga, Homo Ludens, que fiquei com vontade de ler e de estudar realmente, porque eu acho que é uma coisa que vai me agregar no atendimento infantil, por exemplo, né? Eu acho que a gente pode usar os jogos em muitas outras situações para amenizar não só as tensões, mas para ajudar as pessoas a se entenderem melhor, né? Essa foi uma surpresa grande, assim, entrar em contato com o trabalho dele foi uma grata surpresa, e foi através do workshop de vocês que eu conheci. E a conclusão que chega no trabalho de monografia é que, sim, o relacionamento que a gente tem com todo mundo, mesmo que a gente ache que a gente não tem, né, a gente acaba se relacionando com todo mundo, é a base da nossa vida, assim, não tem como não se relacionar com as pessoas nos impactam, elas nos causam sensações, e a gente pode tentar esconder isso tudo que a gente sente porque outra pessoa existe, mas que não adianta, porque isso está na gente, é inerente, né? As relações são inerentes, estamos no mundo, estamos nos relacionando. E aí precisamos fazer algo com isso, né? Precisamos fazer o melhor possível, né? Eu acho que não tem saída, assim.
a não ser a gente olhar para isso e acreditar que é possível melhores relações, que é possível a gente ter uma colaboração com os outros, é possível a gente, mesmo que a gente não tenha simpatia por outra criatura, mas que em algum momento iremos nos relacionar com pessoas com quem não temos simpatia, né? E olhar para si mesmo. Eu acho que a gente tem que construir a partir do olhar da gente mesmo. Sem olhar para a gente mesmo, acho que fica complicado, a gente fica mais perdido. E aí me conta, como é que foi a apresentação? Como foi levar esse conteúdo todo para a academia? No formato de apresentação da pós que eu fiz, eu tinha poucos minutos, 10 minutos apenas, para apresentar o trabalho, né? O tema e, enfim, os resultados. Então, eu tive que, obviamente, enxugar bastante e tentar apresentar o essencial do workshop mesmo, do Relações Simplificadas. Então, eu não tinha tempo de reproduzir nenhum jogo nesse período curtíssimo de 10 minutos. Então, eu apresentei mais ou menos a forma que vocês explicam a teoria das posições, que vocês explicam o quanto o inconsciente impacta nas relações humanas, né? Eu comecei a apresentação falando disso. E aí eu fiz questão de levar um presente para os meus colegas de turma, que foi o jogo Simplificador 1, que vocês têm. Então, eu levei os blocos, né, impressos para eles, um para cada um, para todos os orientadores, e eles adoraram receber, né? E foi uma coisa que todos eles vieram depois agradecer, não só os orientadores, os colegas também. Nossa, que legal, vou jogar, pô, vou colocar em prática. E por que foi legal para eles? Porque durante a pós, assim, em quase todos os módulos, quase todos os fins de semana que a gente fez a imersão, tinha alguma aula ou algum tema ou algum workshop, alguma coisa relacionada a autocuidado. E o jogo que vocês criaram, que vocês apresentam no workshop, é basicamente de autocuidado. E o profissional da saúde se doa e cuida muito do outro e na maioria das vezes, acaba deixando de lado o próprio cuidado. Então, nessa pós, eu acho que muito impactante para quem não tem esse hábito, né, de meditar ou de fazer psicoterapia ou psicanálise, enfim, de começar a olhar para si mesmo. E aí, isso foi uma coisa que eles ficaram encantados de conhecer o jogo, porque a gente tinha que fazer durante todos os meses da pós, a gente tinha que fazer um relatório de autocuidado, como cada aluno estava cuidando da própria saúde física, mental e espiritual, ou elencar uma delas para escrever sobre isso, né? E aí o jogo é uma coisa que é mais direta e que no fim você acaba olhando um pouco para mais de uma dimensão. E aí eles gostaram, eles curtiram. Marina, conta pra gente, assim, quais são os seus planos do futuro, né? Com tanta coisa nova aí que você colocou na sua malinha, né? O que você está pensando em fazer? Eu continuo atendendo como terapeuta floral no consultório, faço trabalho voluntário como terapeuta floral numa ONG, atendendo crianças, vou continuar. Fui convidada para dar aula numa pós-graduação, mas ainda não posso divulgar onde. E estou formatando um projeto de educação que una esses conhecimentos de empatia e que, na minha opinião, é importante a gente aprender a se relacionar tanto a gente com a gente mesmo, a gente com a nossa família, a gente no trabalho, a gente no mundo. E eu acho que esse trabalho pode fazer a diferença. Muito legal, olha, muito, muito boa sorte em todos os seus projetos. Obrigada. Que a gente continue caminhando juntos, né? Assim, estamos disponíveis. Muito obrigada por termos sido escolhidos aí para sua monografia. Foi uma honra ser objeto de estudo. Sua entrevista foi incrível, é diferente mesmo. Fiquei até tímida de entrevistar você aqui. Imagina! Né?
Ela é master entrevistadora, e que a gente possa mesmo, né, fazer essa construção conjunta, cada vez mais gente se preocupando com a questão da escuta, com a questão do vínculo, né, dessa atenção ao outro, acho que tem tudo a ver mesmo. E para quem ouviu o episódio, quer conversar com a Marina, gostou muito, de repente quer fazer inclusive uma consulta com ela, procura no Ciência das Flores. Então, @Ciência das Flores, está em todas as redes. Quem quiser ler a monografia, o link também está aqui embaixo no descritivo do canal. Muito obrigada a você. Obrigada a você. Muito obrigada a você que acompanhou e até o próximo episódio.